O Ministério Público Federal quer trabalhar com as juntas comerciais para combater a lavagem de dinheiro no país. A ideia é obter informações que ajudem a identificar empresas de fachada usadas principalmente pelo tráfico de drogas e em esquemas de corrupção. A partir deste ano, o Ministério Público vai intensificar a fiscalização às empresas abertas no Brasil. Os dados fornecidos pelas juntas comerciais devem ajudar a revelar fraudes, como o uso de empresas laranjas para a lavagem de dinheiro. Na Operação Lava Jato, o consultor Júlio Camargo, um dos principais delatores, deu detalhes de como funcionava este esquema nos contratos com a Petrobras. As propinas pagas ao lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, eram depositadas em contas de empresas fantasmas em pelo menos 7 países. O coordenador do GAECO de São Paulo explica que quanto maior a movimentação do dinheiro ilícito, mais difícil fica rastrear e até mesmo descobrir o valor total desviado. Dificilmente alguém desvia, por exemplo, 10 milhões e coloca numa conta só. Por quê? Porque se você consegue identificar que uma é ilícita, duas, você não consegue pegar o patrimônio total, a não ser que você descubra todas as contas. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado estima que a lavagem de dinheiro pode ter movimentado só aqui no estado de São Paulo pelo menos 10 milhões de reais por mês só no ano passado. Já o Ministério da Justiça aponta que nos últimos 10 anos foram bloqueados 200 milhões de dólares de contas de pessoas investigadas por corrupção. Até agora, cerca de 35 milhões de reais retornaram aos cofres públicos. Para este advogado, o valor só não é maior por causa da lentidão do judiciário. Às vezes o país estrangeiro bloqueia por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e não vem uma sentença condenatória. E aí ele é obrigado a liberar esses recursos. Apesar da lavagem ser o método mais usado para esconder o dinheiro ilícito, alguns criminosos ainda preferem manter os valores por perto, principalmente no tráfico de drogas. Em 2007, a polícia encontrou cerca de 600 mil dólares que o traficante Juan Carlos Abadia guardava dentro de casa. O dinheiro mesmo escondido dentro de casa, a gente vai ter notícia dele ou por uma denúncia anônima, ou por um depoimento, ou por vez da própria colaboração premiada. Gabriel P. aqui pelo Twitter, Ayrton. Qualquer pequeno engano, ficamos na malha fina do imposto de renda. E em grandes falcatruas, não. Não, qualquer cheque acima de 10 mil reais vai também ser triado pela Receita. Movimentações acima de 5 mil também são fiscalizadas. Eu não entendo essa, o Ministério Público tem acesso às juntas comerciais quando quer. Qualquer requerimento ao juízo dá informações sobre a empresa. Não é segredo, as empresas estão lá registradas, são públicos os registros, não é verdade? Então, eu não entendi, sinceramente, por que é que é preciso a colaboração da junta comercial. Mas, se as juntas comerciais puderem colaborar para evitar lavagem de dinheiro, que seja bem-vindo a novidade, não é? Ô, Vila, essa distribuição de dinheiro, coloca numa conta e sai pulverizando para várias contas. Quando você passa para outras contas, você não consegue mapear, né? Por que será? Porque os países não conseguem informações? Não, olha, é muito difícil, viu? Porque, olha, o caso do governo Collor. Foi contratada uma empresa americana até para ver onde estava o dinheiro, o suposto 1 bilhão de dólares que teria sido acumulado até 1991, que teria tido uma festa, etc. Tal, né? Eu acho que esse valor nunca chegou a 1 bilhão, mas reza a lenda que era 1 bilhão. A grande questão é que é muito difícil. De um lado, porque você cruza com o dinheiro também do crime organizado, que é lavado no exterior, da máfia, o dinheiro de arma, droga, e são milhares de contas. Tal. Quando uma vez eu estava lendo um trabalho da pessoa investigando, tentando chegar, era muito difícil, que você tem uma conta que se desdobra em 3, 4, e essas 4 depois mais em 4. Em suma, há escritórios especializados nisso, por isso que não é doleiro. O Alberto Iosif não é doleiro. Doleiro é aquele que trocava, na época que a moeda nacional não valia nada, trocava a moeda nacional por dólar. Ele não, ele é especializado, esse Alberto Iosif, por exemplo, entre outros, que estão na Operação Lava Jato, em esconder o dinheiro nessas contas. Você passa pelo Uruguai, por exemplo. O Uruguai não colabora quase nada com o Brasil.
A Suíça colabora, o Uruguai não. O Uruguai lava dinheiro há muito tempo tal, né? Então, você passa pelas Ilhas Jersey, Bahamas, passa por países europeus, tem envolvimento da máfia russa. A situação é muito complicada e você começa a esconder contas que não ficam mais no seu nome. Tem jogador de futebol que entrou nisso, vários jogadores conhecidos, que ficaram sem $1, sem um centavo. É muito difícil. Agora, no caso brasileiro, é melhor resolver o problema não procurando o dinheiro, claro que deve procurar, mas é impedindo que a corrupção ocorra. Quer dizer, você tem que resolver o problema na origem, não ter corrupção. Para impedir, é muito mais complicado depois conseguir fazer com que esse dinheiro volte, porque não volta, hein? O que voltou recentemente? Volta alguns milhões de dólares, a maior parte do dinheiro sumiu. Eu entendi que o dinheiro que se pretende controlar é o dinheiro que sai irregularmente do país. Isso, que aí esse é que é então, jogado em várias vamos lembrar contas. a situação anterior aí, o que eu quero mostrar. Esse doleiro Youssef, que o Vila acabou de promover, é uma personalidade do crime de tráfico internacional de dinheiro. Isso, ele é traficante. Esse tinha sido punido pela operação Banestado, pelo mesmo juiz que agora o mantém preso. E feito acordo de delação premiada também, né? Como é que ele voltou a atuar? Ninguém foi vigiá-lo. Como é que ele conseguiu ter esse... É muito maior, o desempenho dele foi muito maior nesse episódio do que no outro. E qual é o espaço que se dá para que essas pessoas possam montar esses esquemas? Não são fiscalizados agora. O dinheiro para sair do país, o telespectador tem que saber que você pode mandar dinheiro para o exterior. O Banco Central faz uma remessa, abre uma conta no banco que você quiser, regularmente, recolha os seus impostos, tudo isso é possível. Você não é obrigado a ficar com o seu dinheiro no Brasil, se você quiser investir em outro país ou botar numa conta num banco em outro país. Faça operação legal, via Banco Central. Agora, não é difícil saber a receita, a não ser as do crime, que é da corrupção, que é do tráfico, etc, etc. O Nestor Cerveró disse que não tinha conta. Os documentos do final de semana publicados mostram que ele tinha conta no Uruguai, como é que ele lavava o dinheiro. Então, a coisa toda, a corrupção é paga no exterior, muitas vezes não é paga aqui. A empresa nem opera nem aqui. opera aqui. O Duda Mendonça... Ela pode operar, mas tem negócio. Vamos lembrar o mensalão Duda Mendonça, depoimento na CPMI dos Correios ao vivo e a cores, que eu assisti, todo mundo assistiu. Ele tinha conta no exterior e recebeu por outras contas pagas da campanha eleitoral de 2002. Isso é crime de responsabilidade. Ninguém achou que era nada. O Brasil é o país da bandalheira, né? Ele recebeu dinheiro e tem todas... Eu li a CPMI, eu tenho o relatório da CPMI dos Correios, todo o dinheiro mapeado de que contas vieram de fora e que ele recebeu fora. Qual foi a pena? Pagar a multa para a Receita Federal. Ele foi absolvido. Foi absolvido. Não, ele pagou primeiro para a Receita, para a Receita Federal a multa e depois foi absolvido. Essa é como a justiça no Brasil é severa. É severíssima.